Boa noite, é um prazer estar com vocês. Nós vamos falar sobre idosos, ansiedade e o reiki. A vida em cena. Sejam bem-vindos na paz e pela paz. É um prazer imenso recebê-los. Nós somos o grupo de Reiki Vijaya Rei. Esse é um grupo que tem 6 anos, mais ou menos. Iniciou de forma presencial. Nós todas, a equipe toda, teve esse prazer de trabalhar de forma presencial, onde nós reforçamos nossos laços, tivemos grandes aprendizados e no momento necessário passamos a estar online, continuando a apresentar os nossos aprendizados, né, as nossas partilhas, o nosso conhecimento e a nossa forma de acolher. O nosso objetivo é trazer um assunto, um tema, uma palavra, promovendo reflexão e um momento de relaxamento, tranquilidade e envio da energia Reiki. Quando? Via plataforma Zoom Meeting, às terças-feiras, das 20 às 22 horas. Ao vivo no Instagram, também na última terça-feira do mês, às 21 horas, @Camila Vijaya e @BebetaBBBeza. O que nós fizemos? Nós vamos falar sobre isso. Nós já falamos sobre morte, sobre depressão, sobre dor, os 5 sentidos, o reiki para todos, animais, crianças e idosos. Vocês encontram todas essas palestras no YouTube, Jarita Vijaya, e é bastante interessante ter essas informações. Elas fazem, inclusive, parte do nosso tema de hoje, né? Como que nós lidamos com a nossa vida, né? A nossa estar em cena todos os dias. Meu nome é Ivete Gouveia, e é um prazer estar falando sobre a nossa equipe, que prepara carinhosamente para vocês os temas. A nossa agenda de setembro, dia 7, a gente falou de ansiedade, animais e reiki. A doutora Camila apresentou essa palestra. Dia 14, a Elizabeth, a psicóloga da nossa equipe, falou sobre ansiedade e reiki às crianças. Hoje eu estou falando sobre ansiedade nos idosos, e a semana que vem a Suzana estará acolhendo vocês, acolhendo a ansiedade. Então, eu sou a palestrante da noite, eu vou me apresentar e vou apresentar a equipe. Então, eu sou reikiana nível 2, fisioterapeuta, psicanalista, terapeuta floral, eu tenho uma especialização em linguagem corporal e uma especialização em teorias e técnicas em cuidados integrativos. E vocês me acham no Instagram, Ivete Gouveia D. A nossa equipe Vijaya Rei é uma equipe formada pela doutora Camila Marques da Silva, veterinária, mestre de reiki. Ela é idealizadora e a fundadora do grupo. Ela também é acupunturista, psicanalista integrativa, arte terapeuta, practitioner dos Florais Saint-Germain. Vocês a encontram no Facebook e no Instagram, nos endereços que vocês estão vendo. Nós temos André Marangoni, fundadora do grupo, junto com a Camila, é mestre de reiki, artesã, terapeuta integrativa, consteladora familiar, e vocês encontram, vocês vão ver que abaixo do nome tem os nomes das mestras. Então, é a mestra Fátima Gautami, vocês encontram no Facebook e no Instagram, nesses endereços. Maria Celina Zaboto, mestre de reiki, terapeuta integrativa, terapeuta floral, arte e terapeuta em formação. É a nossa Deva Chandra, oficina de vivências no Instagram, também endereço no Facebook. Berta Barbosa, mestre de reiki, maniprem, taróloga, terapeuta integrativa, auriculoterapeuta e apômetra.
@betabebeza. Suzana Uenoyama, reikiana nível 3, auriculoterapeuta, fitoterapeuta, artesã, no Instagram, Suzana Enoyama. Elizabeth Braga Sanches, reikiana nível 2, psicóloga, neuropsicóloga, terapeuta integrativa, terapeuta floral. Vocês encontram no Face, no Instagram, no Face Elizabeth Sanches, psicóloga e terapeuta integrativa, no Instagram, o endereço está abaixo. Giovana Martinez, reikiana nível 2, terapeuta integrativa, terapeuta floral e hipnoterapeuta confeiteira. No Instagram, gmartinez.terapia. Nós somos Reiki em Ação. Esse é o nome do nosso grupo, e eu trouxe um poema. O poema 124 do Imperador Meiji. O Imperador Meiji, ele foi uma grande referência para o Mikao Usui. O Mikao é quem estruturou, sistematizou e vivenciou o Reiki. E ele fez pesquisas durante muitos e muitos anos. Inclusive, teve como referência esse imperador. E esse imperador, ele fala que, em geral, olhe para ti com frequência. Então, esse é o poema dele. Em geral, olhe para ti com frequência. Aos poucos, eu vou falando para vocês por que eu fui escolhendo este poema 124. Então, iniciando a nossa palestra, nós vamos falar da vida em cena, 60 ou mais, e aí eu venho começar a falar de olhe para ti com frequência. Pense na sua história, pense nas nossas histórias, e pense nesse ano de 2021. Independente de você ter 15, 20, 50, 80, 90, pense nela. Essa vida que vai surgindo a cada nascer do sol e que se mantém por um determinado momento que a gente não sabe o quanto esse momento é durável, não é? Nós continuamos vivos ao pôr do sol. Durante a noite, o nosso coração bate. Que história é essa? Como eu acordo de manhã, como eu olho para a nossa história da humanidade, para a nossa história que é permeada por tantas e tantas pessoas, e como eu vou andando por essa história, e como eu posso estar chegando aos 60, ou como cheguei, ou como estou além dos 60. Vocês vão ver que tem 3 bolinhas, essas bolinhas vão nos acompanhar. Sua história, você escolhe que bolinha. A história nossa, e a nossa história da humanidade, qual que você escolhe? E o ano de 2021? Qual bolinha representa o ano de 2021? Aqui, a nossa história, ela preenche as nossas moradas, os nossos jardins e as nossas 1000 facetas. Já fomos bebê, já fomos criança, já fomos adulto ou estamos sendo adultas e já somos idosos ou estamos sendo idosos. Essa história, ela tem marcos significativos. Vivemos uma busca de identidade e que em determinados momentos da adolescência, da criança para a adolescência, da adolescência para a vida adulta e da vida adulta para a vida do idoso, né? Para os 60 ou mais anos, nós vamos fazendo etapas que normalmente são mais, exigem uma dinâmica maior psíquica, exigem uma mobilidade maior corporal, exige olhar para como nós pensamos,
como nós vemos o mundo, para nossa espiritualidade. Esses marcos, eles mostram mudanças. E quando nós falamos de mudanças, Aubrey Lewis, Aubrey Lewis, né? Ele, em 1967, ele escreveu, e é uma definição que eu gosto muito. Então, o que ele fala sobre ansiedade, o nosso tema? Ele fala que é um estado emocional desagradável, vivenciado com qualidade subjetiva, do medo ou de emoção a ele relacionada a esse estado emocional. Então, a ansiedade, ela mobiliza, às vezes eu não consigo dar qualidade para essa mobilidade, movimento. Ela normalmente é dirigida para o futuro, eu não estou no presente, eu estou lá deslumbrando um futuro, só que ela promove de forma desproporcional uma ameaça que eu não reconheço, e ela apresenta desconforto somático, ou seja, um desconforto no corpo, soma é corpo, subjetivo, que eu também não sei explicar para as pessoas, e alterações no corpo manifestas. O que são essas alterações? Batimentos cardíacos, né? Então, batimento cardíaco em volta de 70 começa a ser 180. Dores musculares intensas, meu corpo dói todo. Contraturas musculares. E essas alterações somáticas, quando a gente não detecta, não as percebe, elas tendem a perdurar. Depois dessa definição, eu trago essa imagem. É uma imagem extremamente acolhedora, é uma imagem da paz, do relaxamento, das posições que a gente fica. Olha esse bebê com o bracinho para lá, para cá, mas onde a mobilidade, a possibilidade do movimento, o fluido, permite que o nosso soma seja um grande instrumento para que a gente possa prevenir, né, danos ou corrigir danos. Então, a ansiedade... Aí, duas ansiedades. Aldrich, ele descreve a ansiedade como um sistema que está se desorganizando de uma forma desordenada, né? Onde essa pessoa não tem a percepção do que está acontecendo. Por quê? Porque existe uma ansiedade normal, que é um acompanhamento normal do crescimento, das mudanças de experiências novas e inéditas, do encontro da própria identidade, que são aquelas fases que eu comentei com vocês no início. Da criança para o adolescente é uma mudança significativa. Então, a gente vai ter um grau de ansiedade. Mas eu durmo, eu acordo melhor, eu passo uma semana muito agitada, mas uma semana depois eu consigo ter todos os meus relacionamentos, eu consigo fazer as provas, eu converso com os meus amigos sobre esses estranhamentos, as experiências novas que eu tenho, meu primeiro namorado, na vida adulta, o meu novo emprego, a mudança do emprego, e nisso eu vou encontrando a mim mesma. Então, é uma ansiedade que me leva ao meu crescimento, ao meu encontro, às minhas reflexões. Então, isto é uma ansiedade do humano e que faz parte da normalidade. A ansiedade patológica, ela é uma resposta inadequada a determinado estímulo. O que significa isso? Você fala com uma pessoa, bom dia, a pessoa fala, o que está acontecendo? Né? Então, ela vive
começa a dar respostas que não é condizente com a situação, né? Uma intensidade ou uma duração muito fora dos padrões, ou muito fora do meio que ela convive. Começa a chamar a atenção, quando você começa a perceber isso ao seu redor, né? Qual a intensidade que essa pessoa normalmente usava na fala, na voz, num grau de estresse, e o quanto ela está mudando, intensificando, e recebendo os estímulos de forma muito mais incisivas, muito mais doídas, muito mais feridas. Então, se esse quadro permanece por mais de 6 meses, ele vai comprometendo a capacidade que o corpo tem de se manter num dinamismo de saúde. Então, e passa a se chamar de um transtorno de ansiedade generalizada. Então, a ansiedade ou preocupações excessivas que persistem por mais de 6 meses, combinada a pelo menos 3 dos seguintes sintomas. Você pode não ter transtorno de ansiedade. E por que o processo de educação, o processo de informação é tão significativo? Porque a gente vive com outras pessoas, vivem ao redor, né, de nós sempre temos alguém, e é interessante que a gente saiba, que a gente observe. A observação, ela contribui muito com o nosso processo de identidade, de percepção do outro e de nós mesmos. Então, se eu vejo uma pessoa inquieta, no limite, com fadiga frequente, não se concentra, tem brancos constantes, vive irritada, tem tensão muscular e tem distúrbio do sono, é interessante que a gente fique atenta para que a gente possa até sugerir a ela que ela deve cuidar da saúde dela. E a nós também. E que devemos prestar atenção em nós, né? E termos consciência de como nós funcionamos, para que em momentos de crises, momentos de muitas dificuldades na vida, momentos de saúde grave, nós possamos ir nos encontrando essa identidade que a gente construiu, para saber como lidar, como pedir ajuda, e quais recursos que nós temos para enfrentar essa realidade. E se não tivermos recursos, quais pessoas, quais profissionais nós vamos solicitar ajuda. O curso clínico, então, a instalação dos transtornos de ansiedade, eles podem se dar na infância e na adolescência. A Elizabeth, né, a psicóloga, falou na semana passada sobre isso, lembrando que transtornos graves de ansiedade, transtornos graves psíquicos, podem ser um fator desencadeante de suicídio. Então, é bastante interessante, bastante significativo que a gente observe ao nosso redor e que a gente se observe, né? Cuidar da saúde, prevenir doenças, é um caminho bastante interessante e não é muito divulgado. A prevenção é algo muito significativo na nossa vida, né? Prevenir que a doença se instale é sábio, né? Então, quando isso vai se densificando e se torna crônico, realmente vocês vão observar situações flutuantes, que em período de estresse pioram. Então, vocês vão observar que as pessoas, elas estão bem, de repente, elas começam a ter os sintomas que eu comentei, né? Elas dormem um pouco menos, elas ficam extremamente irritadas,
E muitas pessoas, né, ao redor, e muitas pessoas eu vejo essas reações, mas de novo, outra vez, o que está acontecendo? Nossa, você nunca está satisfeita. É assim mesmo, quando nós estamos vulneráveis, faz parte, e aí, às vezes, algumas pessoas precisam ser medicadas, e medicadas constantemente, continuamente. O remédio, ele pode ser retirado em um período, ele tem ciclos, né? Então, eu posso tomar por um período, eu posso tomar por mais um período, e eu posso tomar a vida inteira, não é? Porque esse corpo, ele vai poder buscar um caminho de organização, e se ele precisa desse medicamento, se ele precisa de terapia, se ele precisa de outras terapias, né, integrativas, é importante que essa pessoa vivencie essa situação com todo esse aparato, para que ela possa estar socialmente participante, né, da família, do meio, das opções que ela vai fazendo na vida. Então, esse é um cuidado bastante importante quando a gente lida com casos crônicos, né? Esse curso crônico que é flutuante. Lembrando que a criança também pode ter ansiedade, que o adolescente pode ter ansiedade. E nesse momento de 2021, isso se tornou muito constante em muitas famílias. A prevalência do transtorno de ansiedade é alta entre a população de idosos mais velhos, mais de 80 anos. Eu trouxe esse dado porque é um dado de 2001. Nós estamos falando em ansiedade agora, mas em 2001, 10,6% dos idosos com mais de 80 anos já apresentavam, e é um índice bem alto, é uma estatística bem grande, ansiedade. E essa ansiedade tem muito a ver, vocês vão ler um outro slide, com os cuidados em saúde e o meio que acolhe ou não acolhe. Houve um levantamento feito em 2020, agora, no Hospital do Servidor Público Estadual, e ele revelou um aumento de 15,38% nos níveis de ansiedade durante a pandemia do novo coronavírus. Isso foi feito com idosos acima de 60 anos. Então, nós temos um índice altíssimo, altíssimo. A referência foi o Hospital do Servidor Público, mas nesse programa de atenção ao idoso. Então, dentro desse programa, os idosos que eles conheciam, que eles atendiam, 15,38% teve um nível de ansiedade que exigiu tratamento. Então, nós estamos numa época que exige atenção para conosco e para com o próximo. O que aconteceu com o idoso? Esse estudo nos apresentou. O idoso foi tirado de sua rotina. Todo mundo sabe que idoso gosta de rotinas. E privado de sua atividade externa. Então, ele não foi ao mercado, ele não foi à feira, ele não recebeu visitas, ele não foi aos médicos. Então, essa vida acabou sendo muito sacrificada para o idoso, com mais de 60 anos. A médica que fez esse estudo é a Gilca Barbosa Lima Neri. Ela tem 82 anos e ela foi a criadora responsável pelo pai, né? Então, ela foi responsável por esse programa de atenção ao idoso. E ela teve a condição, como ela tinha 500 clientes dela, que ela acompanhava, de poder intervir, de poder indicar médicos, psicólogos, terapeutas integrativos para estar
dando suporte a esses idosos. Então, a Beth também apresentou semana passada sobre as crianças. Esse índice, ele é alarmante, comparado com outras normalidades. O que nós temos? Nós temos aqui a depressão e a ansiedade. O que difere, vocês perceberam que a ansiedade, ela é... A ansiedade, ela é somática. Então, vocês vão ver aumento da respiração, alta de frequência cardíaca, tremores, né? E vocês vão perceber que na depressão são pensamentos, perturbação de sono, irritabilidade, perda de interesse, de frustração. A depressão, ela é um quadro dentro da ansiedade. Mas o que tem de comum, o que bate de comum, são as preocupações excessivas, a inquietação, as dificuldades para concentrar, pensar e tomar decisão e a agitação. A agitação, ela é uma grande referência para a ansiedade. Então, a pessoa não consegue ficar sentada, a pessoa está fazendo alguma coisa, não só o fazer, mas o interno desta pessoa é também muito presente, passado, futuro, presente, passado, futuro. Ela fica o tempo todo agitando essa mente pensante e que não para. Então, isso é um desgaste muito grande energético. Então, o transtorno de ansiedade, ele ocorre com frequência, associação com a sintomatologia depressiva e também está associado a um pior padrão de qualidade de vida relativa à saúde. Então, a qualidade de vida e saúde, né, são interdependentes. Em países que fazem prevenção, há uma margem maior de segurança, porque a pessoa tem mais consciência de si, tem mais consciência da vida e mais consciência da saúde. Nos países subdesenvolvidos, a gente não aprende na escola a cuidar do corpo, a gente não aprende a economizar energia do próprio corpo, né? A gente gasta, se agita mais, não sabe respeitar os ritmos da natureza, a chuva, o verão, o inverno. Aqui no hemisfério sul, principalmente no Brasil, isso não é tão definido. Então, a gente não usa bem o corpo e, portanto, não usa bem a mente, portanto, não usa bem a espiritualidade. Lembrando que a gente é uma unidade. Transtornos ansiosos é uma condição na qual a ansiedade diretamente observada ou relatada está normalmente elevada ou é desproporcional ao contexto ambiental. Isso a gente ouve muito, né? Muito. A pessoa, nossa, está se irritando com tudo. A pessoa não tolera mais ninguém falar. A pessoa não tolera ser chamada atenção. E a gente acha tão banal, né? A gente acha muitos problemas psíquicos banais. E os corporais também. Só uma contratura muscular, ou seja, o corpo está falando que está com sobrecarga, que não está sendo bem usado, e é só uma contratura muscular. Então, normalmente, vamos procurar ajuda quando estamos muito mal. E isso afeta muito todo o sistema. O que é isto em branco, né? É um lápis que a gente escreve a vida. A gente gostaria muito de aprender a amar e ser amado. E quando a gente aprende a amar e ser amado, a gente também aprende a pedir ajuda. A gente sabe que pode confiar no outro. E isso vem lá daquela criança com aquela mãe no colo, aquele slide que eu passei. Né? O quanto a mãe e a criança têm que ser cuidada para que o ser humano que surge e se torna adulto
também saiba quem é e em qual momento deve pedir ajuda. Peça ajuda logo. Você está sentindo algo? Peça ajuda. Não deixe seu corpo chegar à estafa máxima. Não deixe seu corpo precisar gritar tanto. Não se adoeça. E isto é necessário desenvolver consciência, percepção corporal, né? Use sua fé, busque acreditar, né? São situações bastante importantes. Nós vamos falar do Reiki, ela é uma prática integrativa e complementar em saúde. São recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde. Então, quando nós falamos em Reiki, falamos em terapias, nós olhamos para prevenção. A prevenção, ela é possível em todos os momentos. Todos os momentos. E o olhar para a recuperação da saúde é uma forma de ver o humano. Olhar para a doença, olhar para a saúde é uma escolha, inclusive, dos profissionais de saúde. Porque quando eu olho para a saúde, eu estou vendo como aquele organismo pode chegar a se reorganizar e se reharmonizar. Então, toda e qualquer intervenção que for feita será para que a possibilidade aquele corpo, aquela pessoa, consiga buscar um caminho para a saúde. É claro que em momentos graves, toda intervenção necessária será feita. Mas mesmo essa mais grave, mesmo um caso cirúrgico muito grave, quem está operando está pensando em todas as possibilidades que aquele corpo tem de se reorganizar. Isso vai mudar totalmente a forma dele lidar com a cirurgia, dele lidar com o pós-cirúrgico, das orientações que ele vai dar ao seu paciente, ao seu cliente, né? E todos os profissionais de saúde e todas as famílias deveriam conhecer essas duas palavrinhas, prevenção e recuperação de saúde. Nos casos das práticas integrativas, ela dá ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Não é possível olhar para nós, para a nossa história, ou para o ano de 2021, sem olhar ambiente e sociedade. Não é possível a gente se entender como ser humano sem não olhar o outro e a própria natureza. O Reiki deve ser entendido como uma filosofia de vida, uma prática de desenvolvimento pessoal e uma terapia complementar e integrativa. Um praticante que está medicado nunca deve deixar de tomar a medicação. Isso é um lembrete bastante sério, porque nós estamos falando de distúrbios psíquicos e somáticos, onde algumas medicações, como eu já disse, elas podem ser temporárias ou serem para sempre. E isso não é o problema. O problema é estarmos olhando para uma dinâmica mais harmônica e mais que possibilite a vida. É um método japonês com técnicas que auxiliam o processo de cura por imposição das mãos e elevação da consciência. A imposição das mãos, normalmente, nós estamos estudando muito, então há uma grande evolução da ciência, olhando para todas as dinâmicas possíveis de cura, levando em consideração que ter consciência é um trabalho da nossa existência e a consciência de quem somos, como somos, para que somos, quando somos assim, quando somos assado, não é? Como somos, como eu enfrento determinadas realidades,
quais as dificuldades que eu tenho de enfrentar outras realidades. E a imposição das mãos também está sendo muito estudada, porque a gente vai estudando o quanto o campo magnético sofre interferência da luz, o quanto a luz tem uma dinâmica de fótons, como esses fótons, que são partículas mediadoras elementares de forças eletromagnéticas, podem estar norteando esse campo magnético e ter interferência nas nossas mãos. Como a bioluminescência humana, que é a dinâmica dos radicais livres que reagem à gordura no nosso corpo, emitem partículas de luz. Como essas partículas de luz que chamam fótons, que compõem a luz, né, carregam a energia e têm uma massa nula. Então, a ciência tem estudado muito sobre isso. E agora a gente tem todo esse emaranhado que vocês estão vendo de árvore, né? Nós temos um sistema facial que permeia todo o corpo, que dá a forma para o nosso corpo, que vocês vão vê-los e vocês entendem mais quando a gente fala dos tendões, das cápsulas articulares. Vocês também ouvem falar um pouco da bainha dos axônios, dos neurônios, dos nervos, né? Então, há toda uma dinâmica sendo estudada, que onde esses fótons percorrem, como eles carregam essa luz, e o quanto essa luz favorece toda a nossa dinâmica energética, através de íons, lembrando que os fótons são menores que os íons, né? E como todo esse processo dinâmico envolve a nossa saúde e a nossa doença, envolve a nossa capacidade de usar bem, armazenar energia, mover, né? Ter essa turbina, essa bateria que nos nutre, né? E que produz essa energia o tempo todo. Então, quando a gente fala de glicose, a glicose, ela fornece 4 calorias dessa bateria para nós. É como se a bateria armazenasse glicose, e aí eu vou fazer uma atividade, e cada graminha de glicose dá 4 calorias para a gente poder continuar trabalhando. E isso é uma derivação de um ATP, que é uma adenosina, é uma substância que nós temos no corpo, que é na base de hidrogênio, vamos falar assim, né? Então, nós temos muitas informações, e eu fiquei surpresa com a minha pesquisa de saber que o baço e o fígado consomem 27% da energia que o corpo produz. Então, num dia, o consumo do baço é 27%, é mais do que o cérebro, né? Mais do que os músculos. Eu fiquei impressionada com esse dado. Vocês me ouviram, né? Nesse emaranhado que as árvores também se conectam. Falar do Só por Hoje Sou Grata, e quando eu falo do Só por Hoje Sou Grata, eu trago a doçura para vocês. O só por hoje é importante, é significativo, porque se eu estiver presente, nós gastaríamos menos energia, né? Nós não dissiparíamos tanta energia. Tem um teste, eu já falei sobre isso, uma câmara escura, que um monge entra nessa câmara e eles captam o biofóton, ele emite só um pouquinho de biofótons. Então, se as nossas mãos conseguem captar esses biofótons e dar dinâmica para o campo eletromagnético, o monge ele emite um pouquinho. A pessoa doente com câncer não emite nada. E a pessoa estressada emite tudo. Ela emite um monte de biofótons. Para nós percebermos
que no momento que a gente está presente, que é o grande ensinamento do Ushui, a gente tem a possibilidade de emitir um pouco de luz sem que o nosso sistema fique sem luz. Só por hoje sou calma, e no princípio do calmo, a gente vai poder ser sábia, poder dar respostas adequadas para o momento. Só por hoje confio. Esse, para mim, e as palavras que eu estou usando é como eu vejo hoje aqui com vocês. Eu aprendi, a confiança minha, aprendi através da fé. Então, só por hoje confio é o lugar onde eu me aproximo muito mais, talvez, do que o Sui disse e ensinou. Eu fico inteira quando eu entro em oração, fico inteira quando eu estou com alguma dor e me coloco nesse espaço de fé. Só por hoje trabalho honestamente, a minha palavra de trabalhar honestamente é a partilha, é o ensinar, é o usar a sabedoria para aquele momento. E só por hoje sou bondosa. Essa, para mim, é um exercício, porque a bondade, ela me revela a miséria. Porque a minha maior experiência em relação à bondade foi uma vez eu estava numa loja, entrou um mendigo muito, muito debilitado, muito sofrido, e ele pediu licença a todos e perguntou se poderia me dar um abraço. E eu vi a bondade nele, eu vi a generosidade nele. Então, quando a gente chega perto de nada ser, eu acho que eu consegui perceber a bondade. Dizia o mestre Sui que se o nosso espírito é saudável e em conformidade com a verdade, o corpo vai ficar naturalmente saudável. Ele vivenciou isso. Convido vocês a ler a história um pouco do mestre Sui. A quem é reikiano, ler sempre, né? Como a gente vai fazendo. E o corpo tem essa possibilidade de buscar equilíbrio, rearranjos, novas formas, tanto na mente, quanto do corpo, quanto do indivíduo, onde a fé faz parte. Somos todos luz, vamos continuar falando da vida na próxima terça. O tema é Acolhendo a Ansiedade, por Suzana Uenoyama, dia 28/9, às 21, dia 28/9 de 2021, às 20 horas. Quer nos ajudar? Aceitamos e agradecemos o Pix, 3999246/meu-ao-contrário-25. Não há uma partícula de vida que não carregue poesia em si. Gustave Flaubert, romancista francês, minha eterna gratidão. Boa noite.